Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais um dia, mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você partilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Então, este é um áudio, aleluia, sobrenatural, irmã. Fica atenta, porque certamente, ao término desse áudio, desse tema, Deus vai trazer à sua mente muito entendimento. Livre somos da maldição, livres da maldição. Este é o tema. Aleluia. Este é o áudio 2. Se você não escutou o áudio 1, por favor, ouça, porque você não vai entender o restante se não pegar o áudio 1. Então, falei de alguns sintomas no último áudio que mostram que a gente está em sofrimento. Por exemplo, o casamento com julgo desigual, as desonras que nós fazemos aos pais e autoridades, onde a gente se rebela contra a pessoa e vive uma vida de sofrimento. Falei com relação a pecados que a gente copia por escolha, porque, como eu falei, José teve um pai que teve 2 mulheres, mas quando ele se deparou com a mulher de Potifar, ele escolheu fugir do pecado. Fuja de toda aparência do mal, é o que diz a Bíblia. Falei alguns sintomas de maldição, fracasso espiritual nas orações. Eu oro e não acontece nada. Às vezes é o coração ressentido, como diz Marcos 11:25, que o que vai inutilizar essa fé capaz de mover montanhas do seu lugar é a falta de perdão. Outra coisa, a palavra diz que se a gente permanecer em Cristo e a sua verdade permanecer em nós, nós vamos poder pedir o que quiser e nos será concedido. Acontece que não estamos amando e Ele nos ordenou a amar. Quando não fazemos, sofremos as consequências. Deixei para você a palavra dizendo que cada um vai prestar conta da sua vida e que Deus não pune. Vou repetir, Deus não pune o pecado do seu pai sobre a sua vida, pois a Bíblia diz em Ezequiel 18:20, o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será acreditada e a malignidade do ímpio será devidamente cobrada com a vida. Agora, Deus coloca na palavra que se o ímpio se converter dos seus pecados e obedecer aos decretos e praticar o que é justo, ele viverá, ou seja, arrependimento. E ainda diz que, no verso 23, afinal, eu teria alguma alegria na morte do ímpio? Deus quer que alguém morra? Olha o que ele diz, a palavra de Yahvé, o soberano Deus, ao contrário. Porventura, não me dá muito prazer ao ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? É claro que dá. Eu quero deixar Ezequiel 18 para desfazer os sofismas que foram construídos no meio do povo de Deus acerca de Êxodo 25, que pega aquela palavra, que é versículo retratando do povo de Israel, que Deus disse que se eles continuassem na idolatria, cobrariam o pecado deles sobre a vida dos filhos. Mas Deus fala que aqueles filhos que tivessem uma aliança com Ele e guardassem os seus mandamentos seriam abençoados até a 1000ª geração. Então isso nada mais é do que um engano, um sofisma e uma mentira. Aleluia! Nós não vivemos pelo Velho Testamento, nós vivemos pelo Novo Testamento. Utilizamos o Velho com a revelação do que Cristo fez. Por isso, eu iniciei lendo para você Gálatas capítulo 3 e hoje gostaria de reler o verso 13 e 14. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em
de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Quero dizer para você que essa promessa se cumpriu. O Espírito Santo lhe é dado pela fé. Não são palavras minhas, são as palavras da Bíblia. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Agora, por que essas coisas dão certo? Porque, queridos, naquilo que você empenhar, a sua fé, é claro que vai funcionar. É claro que vai funcionar. Eu posso muito bem colocar na minha cabeça, por exemplo, que algo de ruim vai me acontecer. Ao invés de orar, repreendendo aquele pensamento e pedindo para Deus me dar livramento. E se eu acreditar naquilo ali, ficar confessando essa verdade, certamente quando eu sair de casa, algo de ruim vai me acontecer. Então, queridos, cada um vive daquilo que acredita. O justo vive de fé. O justo não vive nem pela palavra de paz, nem pela palavra de autoridades ruins, nem pela maldição, nem maledicência de ninguém. Falei para você que a maldição no Velho Testamento e no Novo também, porque anátema ainda aparece no Novo Testamento, assim como Ará, eles têm sentido espiritual para a nossa vida. Não é? 4 palavras que representam esse sentido da maldição, que é maldizer. Mas as bênçãos de Deus, o que é bem dizer, que é uma aliança que Cristo faz por nós, conosco, e esta nova aliança em Cristo é diferente do Velho Testamento. E eu gostaria de dizer para você, escute o que eu vou dizer para você agora, por favor. A nova aliança, ela acompanha arrependimento, fé e obediência. Deus fez em Cristo uma aliança que não é em tábua de pedra, mas em coração. Mediador não é mais Moisés, é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E o sacrifício agora já foi a própria vida do Senhor. Hoje, este sacrifício é você. Quando você nega a sua carne, nega o pecado e resolve viver debaixo de bênção. Porque aprendemos que Deus pune sim aquele que tem uma aliança com Ele e vive uma vida de pecado. E fica entregue às artimanhas de Satanás, porque é disso que Satanás se alimenta, de pecado. Porém, todo filho de Deus tem o Espírito Santo. Você e eu recebemos o Espírito Santo pela fé. Agora, podemos viver prisões. Por quê? Porque acreditamos. Tem uma palavra que fala sobre uma mulher, Lucas 13, que vivia nada mais nada menos do que 18 anos. Lucas 13, a partir do verso 10, conta essa história. Jesus ele estava lá no dia de sábado e quando essa mulher se aproxima, ela estava possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições nenhuma de se endireitar. Até que ele disse, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Quando ele foi questionado, por aqueles incrédulos, pelos que interrogavam ele, por que ele fez aquilo no dia de sábado, ele disse assim, por qual motivo não deveria se libertar em dia de sábado esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Existem sim manifestações demoníacas que espíritos malignos, por causa de uma brecha, uma legalidade, eles vêm sobre a sua vida ou sobre a vida de quem der oportunidade para ele. É por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Acontece que muita gente tem apertado a mão de Satanás, tem cumprimentado ele e deixado ele ter uma vida junto a você. Eu não sei em que sentido essa mulher, qual foi a porta que ela abriu, mas há 18 anos ela tem aquele espírito. E a Bíblia diz que Jesus disse que Satanás a escravizava. Talvez ele escravizou as emoções, os sentimentos, o coração daquela mulher por um rancor, uma falta de perdão, não sei. Nós não sabemos porque a Bíblia não fala. Talvez tenha escravizado ela até com medo dela morrer. E aquele medo tomou conta dela e ela ficou 18 anos com o espírito
que deixou ela encurvada sem condições de se endireitar. Peso. É isso que demônios malignos fazem. Constroem uma mentalidade em quem é fraco. Aleluia. E esse pensamento, ele se enraiza na pessoa para que a pessoa acredite que está sendo punido por Deus ou castigado por Deus. Mas Jesus Cristo libertou aquela mulher e Ele quer libertar você também. O que precisamos para viver debaixo de bênção? Limpe a casa espiritual. Você é templo do Espírito Santo. Sabe, queridos, é tão séria a nossa luta contra o diabo. E a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, contra hostes espirituais da maldade, que Jesus ele nos dá um ensino. Ele diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e procura descanso. E quando ele não encontra onde repousar, ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então isso representa que demônio ele tem memória. E essas memórias podem ser ferida que você alimenta de alguém, rancor, ira, contenda, fofoca, entende? Enquanto você não se livrar disso e não vencer essa fraqueza, a casa que estava limpa e arrumada vai ficar habitada. A palavra ainda diz que ele leva consigo 7 espíritos piores do que ele. Eu pergunto, como pode, nos dias de hoje, e tenho visto eu, tanto crente com aliança com Cristo endemoniado? Respondo sua pergunta. Estão debaixo de maldição, porque estão alimentando pecados, porque estão fazendo o que não devia, porque Satanás não pode possuir corpo de ninguém sem que antes se apodere dessa pessoa, sem que amarre o valente. Provérbios 20, o verso 2 diz que não existe maldição sem causa. O que eu acredito que tem acontecido no meio do povo de Deus é o que eu vou dizer para você agora, para que a gente não viva as palavras que ele diz. 2 Timóteo 2,15 diz, procura isto sim, apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós estamos procurando viver uma vida de aparência. Fugimos da realidade, protegemos nosso coração porque temos vergonha desse pecado, ocultamos e muitas vezes, ao chegar à tentação, cedemos a ela. É exatamente assim que acontece. Às vezes, por uma construção de uma mentalidade errada, porque em 2 Coríntios 10 diz que existem fortalezas que são construídas, vãs filosofias, pensamentos, distorção. Como o diabo usa a arma da distorção. A gente prega uma coisa, a pessoa fala outra, entende outra. Transferência. Isso existe demais, porque nós não procuramos ser aprovados diante de Deus. Transferimos a culpa sempre para alguém. Foi meu pai, foi minha mãe, foi fulano, foi cicrano que me feriu. Projetamos para o outro, às vezes, feridas que são nossas. Da nossa alma, porque fomos feridos naquela área. Quando a pessoa vem falar com a gente fica todo não me toque. E projeta logo para o outro a raiva, a ira, a falta de domínio próprio. E a Bíblia diz que isso é obra da carne. E quem pratica obra da carne não vai herdar o reino de Deus. Por que tem tido tanto cristão vivendo debaixo de bênção? Queridos, isso é real. Isso produz aprisionamento na alma, na mente, como aquela mulher. 18 anos, como filha de Abraão, filha de Deus, crente. Mas nas garras do diabo. Deixa eu dizer para você, Jesus ele não quer, ele não deseja destruir a sua vida. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para te dar vida e vida com abundância. O que Jesus quer é restaurar a sua vida, mas você não pode viver uma vida de aparência. Chega. Quem te machucou, vai lá e fala. Quem é a pessoa que você não tem amor, vai lá e diz. Se é o marido, por que você está culpando a Deus do que Deus não fez, se você casou com as trevas? Então santifique ele agora pela palavra de Deus. Se é o filho, você provocou a ira nele, por que você não faz o caminho de volta dando agora amor? Se ele aprendeu o que era errado, ensina o que é bom. Deus não pode ser culpado por aquilo que ele não faz.
Procure se apresentar diante de Deus como obreiro, de quem não tem do que se envergonhar. Aprovado. Tem alguma área na tua vida que te envergonha? Que você tenta esconder das pessoas? Você paga, você compra e não paga? Isso te envergonha? Tem pessoas falando mal de você por causa disso? A sua casa está uma bagunça, uma desordem espiritual porque você não tem cuidado dela? E por que Deus tem. Por que Deus? E por que o diabo está sendo. Até ele. Queridos, eu não estou em defesa de Satanás, não, mas a sua responsabilidade você não está fazendo. A sua parte você não está fazendo. Quer viver uma vida de aparência, mostrar para todo mundo na igreja que está bem quando não está. Cadê a sua parte de se mostrar aprovado diante de Deus? Aleluia. Não perdoa os outros, não se perdoa, desconfia de todo mundo porque foi ferido nos seus relacionamentos, agora fica dizendo não confio mais em ninguém. Querido, a palavra que sai da sua boca tem poder. Isso é maldição na sua vida porque você não vigia sua língua. Aleluia. Sabe quando aquela mulher adúltera, ela foi trazida diante de Jesus e os seus acusadores quiseram apedrejá-la, o próprio Cristo disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram de um a um. E Jesus disse para ela: mulher, onde estão teus acusadores? Eles não te condenam, muito menos eu. Vá e não peque mais. Jesus, ele não quer, de maneira nenhuma, sentenciar você uma vida de destruição. Mas nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Não podemos culpar a Deus por coisas que ele não faz. Certa vez, eu queria que você entendesse quem é Jesus Cristo hoje, nesse áudio, muito. Jesus, ele entrou em Samaria com Tiago e João. E ele não foi recebido pelo povo. E Tiago e João, em Lucas 9,54, disse a ele assim: você quer que a gente mande descer fogo do céu para que eles sejam aniquilados? E Jesus, mirando neles, admoestou severamente. Você sabe o que é ser admoestado com severidade? Eu fico pensando como é que não foi que Cristo falou naquele dia. Ele disse: vocês não sabem de que espécie de espírito eu sou? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir vidas de seres humanos, mas sim para salvá-los. Você escutou isso? E por que você acha que Deus quer matar, descer a cova muita gente, enfermar muita gente? Jesus Cristo, ele veio para abençoar você. Aleluia. Você tem uma aliança eterna. Essa aliança, ela é imutável. Ela é feita no sangue de Jesus. Ela é recebida por fé. Se você peca, se você falhou, você precisa se arrepender porque precisa ser obediente e crer no sacrifício de Cristo. Para que a maldição ela finalmente bata em retirada da sua vida e da minha vida, é necessário exercer fé. Não acredite no que as pessoas dizem, que você está debaixo de maldição, que a herança do seu pai, avô, tio, tataravô veio para você. Isso é mentira. Deixa eu te dizer algo. 2 Coríntios 3 diz que os filhos de Israel não conseguiram fixar a face nos olhos de Moisés, porque grande era o esplendor do seu rosto. Não será o ministério do Espírito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais, aleluia, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação. O ministério de Jesus não é condenação, não é destruição e não é morte. A gente vê Jesus tirando pessoas do leito, ressuscitando mortos, devolvendo até o filho da viúva de Naim. Aleluia! A Bíblia diz que esta glória do Espírito Santo é muito mais superável. A Bíblia diz, não tem o mesmo esplendor quando comparado a esta glória superável. E esse esplendor que está dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória que permanece. Ouça essa palavra. Nós não somos mais como Moisés. O véu foi removido.
Nós não somos mais como Moisés. O Espírito do Senhor é o que está sobre nós. E quando o Espírito de Deus habita sobre nós, ali há liberdade. Não somos mais condenados, não somos mais amaldiçoados, temos a bênção do Senhor. Eu quero que você escute o último áudio falando acerca das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Finalmente, o que é que Cristo nos promete nesta nova aliança? Deus te abençoe.